Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao canal Rugido da Alma, um dia super abençoado, maravilhoso e produtivo para você, que você tenha um dia tão lindo e maravilhoso quanto desejo que seja o meu. Gratidão, universo! Para você que está chegando aqui agora, pela primeira vez com nós, no Rugido da Alma, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda você a ter uma compreensão poderosa de quem você é de fato e a partir daí você começar a se conhecer melhor. Para conhecer a verdade. A verdade está onde? Sempre dentro de nós. Eu sempre gosto de trazer essa colocação aqui. Então, se você tá buscando, né, esse tipo de desenvolvimento espiritual, mental, eu faço um convite para você nesse momento de estar aqui com nós no Rugido da Alma todos os dias, porque todos os dias a gente tem a leitura do livro texto e tem as lições também, tá? Então se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, né, conta qual que é a sua experiência com o Curso em Milagres, se você tem gostado, se você acompanha as lições e se você faz de fato aqui esse desenvolvimento espiritual para você se conhecer melhor e, consequentemente, se conectar com Deus. Então o convite fica feito aí para você, né, para você se desenvolver e crescer junto com nós aqui. Eu estou fazendo o estudo pela primeira vez e posso dizer para vocês, né, eu já tenho percebido e implementado muitas das lições da minha vida, no meu dia a dia. Só que chega um dado momento, né, que a gente vai, cada vez mais que os exercícios vão pedindo um comprometimento, talvez a gente possa em algum momento abaixar a nossa temperatura, né, abaixar a nossa adrenalina, e tá tudo bem, porque cada um tem um processo de evolução, compreende? Todo mundo vai subir em determinados níveis. E hoje eu tô gravando essa lição aqui pra vocês, né? Para o pessoal que acompanha, eu queria até agradecer a compreensão de vocês, que eu não consegui colocar a lição ontem, né? Então hoje eu tô colocando a lição, essa lição que era para ter sido feita ontem, mas aquele momento, né, que eu tava refletindo com outras demandas, eu acabei realmente não conseguindo gravar, e eu gosto de gravar sempre a lição aqui no dia para vocês, então eu sinto essa inspiração, eu acordo e trago aqui a minha essência de coração para vocês. E eu sei que a galera que está acompanhando aí já com mais frequência sente essa falta, mas eu quero dizer para vocês, está tudo bem, a gente sempre tenta se policiar para estar aqui diariamente sem falha, mas sem culpa, sem ressentimentos. Eu gosto de estar aqui sempre com você presente, para a gente realmente bater esse papo e eu contar para vocês. E eu sempre falo, né, eu estou fazendo um curso em milagres pela primeira vez, eu me sinto muito desafiado. Então tem alguns momentos que não é bloqueio, tá, gente? Mas a gente sabe de algumas coisas e às vezes por conta da nossa rotina, da vida que nós temos, a gente não pode deixar de falar assim, eu não tenho uma rotina agitada, uma rotina cheia de afazeres. Todos nós temos, tá? Independente se você trabalha ou não, você acha que talvez não tenha, mas sempre tem. E eu tô numa fase assim do meu trabalho, que o meu trabalho tem me exigido muito, e eu tento sempre conciliar aqui a leitura e o estudo, às vezes, como eu já falei isso aqui inúmeras vezes para vocês, talvez você não vai conseguir fazer sempre no mesmo dia, no mesmo ritmo, não que você não esteja comprometido se isso acontecer, mas é aquela coisa de você, sabe, aquele momento que você precisa estar bem, tá 100% assim, falando que tô em paz com o meu coração, e é isso que eu gosto de estar sempre com vocês aqui, tá, 100%, então eu espero que vocês compreendam aí e tamo junto, né? Tamo junto, eu sempre falo aqui, tamo junto até depois do fim. E eu gosto, né, muito de estar aqui com vocês, esse sentimento de aprender um curso em milagres, de conversar sobre essas coisas de espiritualidade. Eu acho que tem até tudo a ver a situação que ocorreu comigo com a lição de hoje que a gente tem aqui. Então a lição de hoje a gente traz aqui, eu vou colocar o título na tela para vocês, a lição 137, quando sou curado, não sou curado sozinho, que é eu entender, né, essa verdade dentro de mim para parar com os julgamentos e então de fato ser curado. Então eu quero estar bem comigo mesmo, eu quero estar curado. E quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, porque eu trago essa luz para as pessoas. Então vamos entender o que é a ideia de hoje para a nossa lição, qual que é o aprendizado. Então eu peço nesse momento para o nosso Criador, para Deus abrir os nossos corações, trazer essa paz, trazer essa luz, trazer essa tranquilidade aqui, para que a gente possa estar
entendendo, né, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, aonde que essa cura deve ser colocada e como nós vamos curar também aquelas pessoas aí que estão ao nosso redor, no nosso ecossistema. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meus leões, meus leões. Vamos lá? Vamos começar aqui a nossa leitura da lição de hoje, 137. Na verdade, de ontem, mas estou gravando hoje aqui, se você estiver vendo o vídeo. Eu sim estou atrasado um dia. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença em estados separados. A doença é o afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Venha a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e mantém isolado e sozinho. Essa questão do corpo aqui, quando ele fala dessa questão de curado, a gente às vezes se coloca em nós mesmos muito peso das coisas que acontecem com nós. E talvez quando não acontece como a gente quer, quando a gente tenta aquela questão de controlar, às vezes o nosso emocional acaba adoecendo o nosso corpo físico, o nosso lado espiritual. Então eu tenho que pedir entendimento ao Espírito Santo para quê? Para que ele possa me guiar, para que ele possa me ensinar. E eu fico às vezes preso às minhas crenças antigas e eu fico algemado, sem saber o que fazer. Hoje a gente tem um entendimento aqui, enquanto a gente estuda um curso em milagres, que eu preciso fazer mais entrega, eu preciso abrir meu coração, eu preciso me desenvolver. E esse processo de desenvolvimento para a salvação é a cura. É eu estar bem, eu estar tranquilo, estar em paz, sereno, plenitude, sabe? Aquele momento que você fala, não, eu tô sossegado, nada tira a minha paz. É isso às vezes que eu quero sempre transmitir para vocês, que eu sempre quero estar. E quando a gente começa a entrar nesse momento, a gente começa a entender que cada vez mais nós somos essa luz para a vida das pessoas que estão ao nosso redor e para a nossa mesmo, servindo a um propósito maior, que é o plano de Deus para as nossas vidas. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final de fazer com que a separação seja real e manter a mente uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Ou seja, se você dá autonomia para o seu corpo, ele de fato vai te adoecer. Ele de fato vai dominar seu espírito, ele de fato vai dominar sua alma, sua essência, quem você é. Realmente é muito ruim sentir dor, né? Quando a gente está mal fisicamente, a gente começa a entrar num lapso, né? Digamos assim, a gente fica desintonizado. Eu falo que às vezes tem vezes, tá? São raras as vezes que eu costumo ficar doente, mas tem uma vez que me deu um mal-estar, uma dor de cabeça. Eu falei, nossa, não, parece que você vai fazer a passagem. É o negócio mais louco do mundo. Mas eu não percebia com tanta clareza que isso tudo muitas das vezes estava relacionado à minha doença física, estava ligado diretamente à minha doença espiritual, ao fato de não entender como lidar com os meus pensamentos e muitas das vezes antes, tá, que eu trabalho nisso ainda, é uma coisa que tenho me libertado cada vez mais dessa questão de talvez um pouco de ansiedade, eu vou dizer assim, de querer que as coisas aconteçam logo, no meu tempo. Querer estar no controle de como, quando, onde vai acontecer, com quem. Então eu tento colocar parâmetros, isso acaba me adoecendo. E tem muita gente que é assim, que compartilha dessa mesma situação. E a gente, mais uma vez, preso às crenças, por não compreender isso de forma intensa e não querer nos libertar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar lá, à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente, de aceitar o próprio ser, que é a sua própria essência, com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem unidade que lhe dá vida, que Deus te dá a vida. Então parece que quando você está com dor no seu corpo fisicamente, você está desconectado de Deus. Porque você fala, não tem condição. Às vezes a gente só lembra de pedir.
Né? Quando a gente tá doente é muito engraçado. Fala, nossa, meu Deus, pelo amor de Deus. Tira essa dor de cabeça de mim. Tira essa doença. Nossa, eu tô aguentando, eu tô ferrado, tô mal. A gente lembra dele nesse momento. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê o corpo não tem o poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus, que somos nós. Então, quando eu entendo essa cura espiritual, essa cura mental, o meu corpo físico ele não adoece, ele está sempre bem. Porque cada vez mais que a gente se conecta com essa essência, todas as pessoas que buscam esse tipo de caminho, né, de estar bem consigo mesmas, elas automaticamente cuidam melhor do seu lado espiritual. O corpo é uma consequência, porque você sabe da importância dele como ferramenta, tá, para expressar as vontades de Deus para sua vida e respeitando as suas. Então isso é muito poderoso, né? A gente saber ter o controle desse poder. E mais uma vez, a gente escolhe com dificuldade, às vezes fica cego, né, com a dor do corpo e deixa ele dominar e a gente se perde nos nossos pensamentos. E a gente não tem dimensão do poder que nós temos como filho de Deus. Aí entra aquela coisa de... Pô, por que eu tô trazendo isso hoje de forma enfática? Que é uma coisa que tá me incomodando, né? De aceitar essas crenças. Fala, pô, até quando que eu vou aceitar? A gente começa primeiro... O primeiro passo, eu acredito que tem funcionado muito pra mim, é ficar indignado. Por que eu não consigo? Por que não chega? Não é se colocar, se sentir culpado. Mas é de fato perguntar, né? Jogar essa vibração, essa energia para o universo, mas não de forma negativa, porque eu me coloco muitas vezes me questionando por que essa coisa que eu estou fazendo esse projeto não está dando certo, mesmo eu não querendo hoje mais estar no controle. E eu sei que, pô, depois que eu comecei isso, muita coisa mudou. Então, esse processo de cura, de libertação, da gente querer entender, compreender o nosso poder, é um outro patamar, né? Você começa a entrar num outro nível, numa outra atmosfera, que se vai se libertando cada vez mais. É um processo de libertação que a gente tem. A doença quer provar que as mentiras têm que ser verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar que sempre foi a simples verdade, sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões o que o contempla é falso. Assim, a cura que nunca foi necessária, a verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Isso aqui, gente, está relacionado também, não só à doença física, mas eu posso colocar muito essa questão dessa cura nas próprias doenças emocionais que nós temos. Essas barreiras, esses medos, essa incapacidade. Muitas das vezes a gente se coloca impotente, né? Acontece uma situação X, sabe aquela situação que você mexe no seu coração e fala, caralho, isso aqui mexeu forte comigo. Por que mexeu forte comigo assim? Então, sabe? Então aí a gente começa, quando a gente começa a entender melhor os nossos pensamentos, o nosso ser, nossa consciência, a gente começa a fazer esse filtro dos nossos pensamentos e começa a entender que a verdade é só uma, que a verdade é dentro de nós. A verdade é dentro de nós. E tem que estar sempre batendo essa tecla. Onde que é a verdade? Espírito Santo de Deus, onde que está a verdade? Onde que eu encontro o caminho? Onde que eu encontrar a luz? Né? Nesse momento de fechar os olhos, de respirar, de se encontrar, de estar bem com você, de estar tranquilo. Então, ela tem essas várias formas que as ilusões aparecem justamente para querer obscurecer a verdade. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Olha só, falando dos pecados que nunca tiveram e da cura onde nunca teve doença, que sempre foi ilusão, que ali não é verdade, sempre foi uma ilusão.
Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi. A cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. A gente já falou isso aqui, né? Às vezes a gente tem... eu sempre gosto de trazer essa colocação, né? Eu tenho me vindo cada vez mais à mente a seguinte expressão: tudo que nós vemos aqui com o nosso corpo físico é uma distração da mente. Para pensar nesse conceito de forma mais profunda, de se pegar e inverter de tudo que você vê fisicamente. São Tomé, eu só acredito vendo. Por que ele só acreditava vendo? Porque ele não acreditava no oposto, que a verdade estava dentro. Então ele precisava ver fora, e fora ele vai ver o quê? Uma mera ilusão. Parece paradoxal isso que eu tô falando, parece muito complexo, mas a resposta é mais simples do que parece. É ilusão. Como você sabe disso, Flávio? Tem coisa que às vezes sabe quando você... Parece que não é questão de saber, parece que você sente. Porque você busca, quando você tá cada vez mais próximo dessa conexão, dessa busca, você consegue entender de forma mais clara, mais objetiva. Então você quebra essas ilusões, essas falsas ideias, e vem de fato para a verdade que está dentro de você. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente, e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. O que ele está falando aqui, isso é uma repreensão para nós. Olha a repreensão. Se a sua mente está criando, imaginando que esse mundo é real, é totalmente oposto. É anti o que Cristo pregou aqui para nós. Então, será que o que ele pregou aqui para nós de fato não é os ensinamentos que ele deu? Ele sempre mostrou que todos aqueles que acreditassem verdadeiramente que isso pode acontecer, você está com o poder na mão de transformar o que você vê externamente mas olhando para a verdade, né? Você consegue, na verdade, não é que... Como é que eu vou dizer aqui, só para não ficar confuso, tá? O que eu sonho, o que eu de fato imagino, se eu acredito nisso verdadeiramente, eu consigo trazer isso pro mundo. Mas quanto parte de dentro de mim, isso de fato é a verdade. O que o mundo fala, porque às vezes a gente fica confuso com isso, né? Quanto que é verdade, quanto que é falso, quanto que é ilusão? Porque às vezes a gente também manifesta essa graça, essas dádivas de Deus. E observar você ter essa compreensão é você pegar os sinais da mesma frequência. Se eu estou mandando amor, eu vou me conectar com amor. Se eu estou mandando paz, eu vou me conectar com paz. Então, se eu estou no oposto disso, eu estou imaginando que somente tudo que às vezes eu falo do mundo real para projetar, do mundo que eu considero que isso é real, que é o mundo físico, eu já estou automaticamente silenciando o meu espírito e a minha essência. Então eu me coloco na posição de me ver como corpo. E isso é uma admoestação para nós, né? Uma advertência. Se liga, se você achar que esse mundo que você vê com seus olhos é real, você tá lascado. Você vai bater palma com a mão só. Porque não tem condição de você compreender isso, porque você fica querendo racionalizar. Aí você acaba entrando em mais dor, mais sofrimento. Aí você volta para tudo que o ego quer que você faça. Só coisa ruim, só coisa errada. Da mesma forma, o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá ocupar o lugar de onde que fizeste. A cura tem que subtrair as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quanto se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que assegurem que ela não pode deixar de ser real, tudo que permeia, para a doença para fazer com que ela pareça real. As perguntas terão sido respondidas e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. Porque você está conectado na verdade, está conectado na essência dentro de você. A cura é liberdade, demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada
e por esse atributo prova que as leis não são aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. Olha que lindo isso aqui, olha o poder disso. Ele está dizendo que pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo. Ou seja, às vezes você acha que a sua mente está emparedada. Você fala, gente, minha mente tá. Será que está dentro desse corpo? Será que é só isso aqui? E às vezes a gente não entende que a nossa mente pode ir onde ela quiser. Ela não segue o padrão, a minha verdade, a minha essência, a minha mente, ela não precisa seguir esse padrão do mundo físico. Porque essa coisa da sua alma, da sua essência, é antes do tempo e depois do tempo. A sua energia, a sua frequência espiritual, o seu ser, a sua alma, como você chama. Então ela que te traz essa liberdade. E o perdão, pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior do corpo são postas em liberdade para unirem-se às outras mentes e para serem eternamente fortes. Porque se a gente é um só, a gente se conecta com essa mente, com essa unicidade, que é essa mente de Deus, esse poder, essa graça, essas dádivas, a gente quebra toda a culpa, quebra todo o medo. Não adianta, tá? A gente às vezes se coloca numa posição de inferioridade, de incapacidade. Mais uma vez, a gente tem que lutar, tá? E quando eu falo lutar, é brigar no sentido de compreender isso aqui real. Ah, não é nada de luta, é ataque não, tá? Porque às vezes a gente pode entrar muito no centro. Não fala isso não e tal. Beleza, mas a gente não tem que ser reativo e estar presente no momento, no flow. Eu não posso ignorar essas coisas tentando achar palavras bonitas para rodear o que permeia com relação à sua atitude de ir lá e fazer, de tomar a decisão de mudar, de partir para o jogo. E isso você está enfrentando um desafio na sua vida. Então não seja uma mosca morta, não seja um pamonha, toma atitude, porque senão as coisas não acontecem na sua vida. Aí você só fica tentando achar que tudo é bonito, fica tentando só pôr culpa no ego. É igual a gente fala aqui. Eu estava até recordando, né, um livro que eu li um tempo atrás, do Steven Pressfield, que é resistência. Então sempre que a gente tenta mudar, a gente vai ter resistência das pessoas, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Então sempre vai ter um julgamento, sempre vai ter uma insinuação. E a resistência, ela usa isso para nos atacar de uma certa forma, porque é como se fosse relacionado à questão do ego, tá? O ego é ataque, resistência a gente pode dar várias roupagens. Só que eu não posso ficar pegando isso e querendo dar como desculpa para justificar. Eu tenho que partir, tomar a decisão. É simples a decisão. Quero ser salvo. Como que eu faço isso? Pronto, aí é uma jornada que você vai descobrir de como você faz isso. Talvez eu possa te ajudar na sua jornada ao longo do seu caminho, dando conforto, mas a escolha é realmente sua. Para de ficar se colocando como vítima. Ah, eu errei, é o meu ego me atacando. Pode ser que sim, só que, peraí. Pede ajuda. Para quem que você tem que pedir ajuda? O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Como que eu faço para mim mudar esse tipo de atitude que eu tenho na minha vida? Como que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para me curar? Como que eu faço para mim crescer? Lança a pergunta. E se você, em algum momento, se colocar em dúvida, não se julgue, não se culpe, não se condene, porque você não precisa de nada disso. Mas eu tenho que ter a compreensão, a sabedoria que eu preciso fazer alguma coisa. Eu só acreditar e ficar falando, pondo culpa em tudo, ou falar, não, Deus proverá. Bom, a gente sabe que Deus proverá. Mas peraí, se eu não movimentar para o universo, se eu não me colocar à disposição, como Deus vai prover? Como que Deus vai me entregar? Eu tô parado. O que o universo vai me mandar? Entende? É isso, se liberta a sua alma. Não fica preso com pouca coisa. Às vezes tem gente que, eu já percebi isso, tá? Tem gente que às vezes começa a estudar um curso em milagres ou
Até eu vivi isso muito, tá? Dentro da igreja, religiosidade. A pessoa às vezes entrava na igreja e se transformava de um jeito, tinha uma entrega tão, mas, pô, todo mundo tem suas falhas. Mas aquilo, nossa, a pessoa parecia que era... Já saía julgando todo mundo, e às vezes é do capeta, tá errado, e não sei o quê. E sabe, e às vezes é isso que falta na gente, essa questão de entender essa transparência, de ter essa essência de se conectar com nós, pra gente não ficar se culpando das coisas, não ficar sofrendo, não ficar criando julgamento. E sempre que a gente, pessoa principalmente que entra e não tá conectada, pode às vezes perceber isso de uma forma, querer ter uma percepção diferente sobre isso. É ficar dando interpretação, né? Até na lição anterior, a gente viu isso aqui, né? Que falou, eu até marquei, eu quero ver se eu acho que é a parte que eu marquei, para mim mencionar para você. Não marcar, depois eu vou lembrar. Pronto. Eu posso até marcar aqui, foi na lição 130, eu marquei aqui na lição 135. Aqui ele estava falando da mente curada, certo? Então, ela tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos até que reconheça que isso é assim. O que é isso? Ele quis dizer ali para trás, para nós. Essa questão da liberdade, realmente, você libertar sua mente para o seu corpo, você não ficar aprisionado nele. Vem conectando com isso. Às vezes você sente-se emparedado, porque às vezes você julga demais, você critica demais. Às vezes a coisa não acontece do jeito que você quer, nossa, já fica chato, enchendo o saco, tornando a paciência. Sabe? Então é isso, às vezes é ter o compromisso. Então compreender isso de forma poderosa é onde que eu vou libertar e eu cesso esse assunto de ter minha mente como se ela estivesse presa no corpo. A minha mente tem que ser livre, ela tem que fluir antes e depois, e eu tenho que estar cada vez mais exercitado, eu tenho que estar cada vez mais treinado nisso. E é isso que eu digo para você. Se coloca à disposição no presente, cure isso, né? Pra você não ficar com essa dor, com esse sofrimento. A cura e o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, o quão pouco prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuar sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser tua assim que tu lhe entendes, que você se entende, a pouca ajuda que Deus, que Ele, né, pede para libertar-te de tudo que jamais te causou dor. Então nada disso nunca te causou dor, porque tudo isso é ilusão, porque tudo isso é sofrimento, mas tanto o lado negativo, né, o lado das minhas escolhas, dos meus pensamentos negativos, destrutivos, eles têm tanto poder como os meus pensamentos positivos, de cura, de melhora, de entrega. Então eu tenho que me colocar à disposição, e o Espírito Santo gentilmente tá o tempo todo com nós, nos incomodando. Pô, você tá fazendo merda. Ele não julga, né, mas tipo assim, se ele pudesse falar, pô, bacana, acorda. Ô Meleu, acorda, vamos agir, você tá achando o quê? A sorte não vai bater na sua porta, não vai cair as coisas de mão beijada pra você não. Aqui nesse mundo físico você tem que expressar a sua verdade, a sua essência. Então você tem que se conectar dentro de você e olhar de forma positiva. E você não olha porque você tá no ego, na dor, na resistência, no medo. Você tá olhando aqui pra tudo que é uma ilusão. E tá aceitando ela como verdade. Então cura, perdão onde precisa de perdão, cura onde precisa pôr de cura. E Deus te pede muito pouco, te pede só que aceite, confie, para que você possa se libertar. Só isso, mais nada. Eu acho que não é muito. E você, o que você acha? É muito ou é pouco para você? Se faça essa pergunta, se coloque à disposição. E responda a ela, né? Espera a resposta, pergunta para o universo. Meus leões, minhas leoas, tem que ir pra frente, não pode ficar parado, né? Isso aqui é uma coisa que, obviamente, cada vez mais que a gente vai aprendendo, a gente vai criando mais serenidade, mais sabedoria, serenidade. Nada me adiantam se eu não sei usar, né? Se eu não sei dar a cada passo, deixar uma estrela para trás para aqueles que nos seguem nesse mesmo caminho da mente de unicidade, de paz, de prosperidade, de felicidade perfeita, de cura,
de salvação. Então, me colocar à disposição é o meu caminho para viver o plano perfeito que Deus tem para minha vida, o plano perfeito que Deus tem para sua vida. E ao te deixares curar, vê todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em que tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quanto deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho, e legiões receberão a dádiva em que recebe quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura, e nenhum tempo passa entre o instante que são curados e o instante em que toda a graça de cura lhe é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fadigados podem permanecer para descansar. Vou repetir aqui de novo, hein? Esse último parágrafo que é muito interessante isso aqui, ó. Aquilo que se opõe a Deus não existe. E aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fadigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhe é concedida e todas as ilusões são trazidas para a verdade. O que é isso? Quando você confia nessa energia, você está de forma positiva, conectado com Deus, que nada se opõe ao plano de Deus para a sua vida, você se torna um porto seguro, onde os fadigados podem permanecer para descansar. O que isso quer dizer? Por que ele está trazendo isso aqui para nós? É aquela coisa que eu trouxe aqui da empatia. Empatia é compreender a dor do outro, mas ela não é sua, porque você não está no lugar dele, porque é uma dor que ele tem que passar, mas você pode ser um porto para ele descansar. E isso como que a gente faz? Quando a gente está conectado nessa energia da unicidade, da cura, do perdão, porque eu estou oferecendo cura quanto eu sou cura, eu sou um porto seguro. Então a gente tem essa troca de experiências, dessa união, porque nós somos todos uma mente só unida com o nosso Criador, uma mente só unida com Deus. E o Espírito Santo está todo dia ali te cutucando. Acorda. Acorda aí, vamos, acorda. Vamos fazer, vamos entregar. Vamos nos colocar à disposição. Vamos nos colocar à disposição para aprender. Tá aí o tempo todo com você. Talvez você não fez a escolha ainda. Talvez você não tirou o seu momento ainda para que isso aconteça na sua vida. Pois a verdade lhe é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Todas as ilusões, tá? Quanto a pessoa está nesse porto seguro. Que esse porto seguro, quanto você está conectado, sendo instrumento na mão de Deus para trabalhar na sua vida. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Ele te faz essa pergunta aqui. Com isso apenas convida o teu ser a estar em casa, que é a sua essência, a sua alma, que é a sua casa. Tá? Nesse momento, no mundo físico, o seu corpo. E pode esse convite ser recusado, pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja. E isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha ocupar as nossas mentes. Que neste dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado aquilo que ainda precisa sê-lo. Então ele vai passar no que está curado e no que precisa ser. Cientes que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Então, onde tem cura, a gente viu umas lições atrás aqui, Deus coloca cura onde que eu preciso de cura. Deus coloca paz onde eu preciso de paz. Então, Deus respeita a sua vontade quando você está buscando cura, quando você está buscando paz. Deus respeita todas as suas vontades. Você tem que só aceitar e entender que você não está no controle. Para pessoas, para quem começa a conectar com esse mindset mais cedo, e olha só que eu vou fazer uma ligação aqui para vocês, tá?
Eu vou terminar a leitura, mas depois eu vou contar no final, fica até o final desse vídeo, que eu vou contar uma história aqui que eu conversei com o Tarley ontem, que é um pensamento muito interessante e é um pensamento que nós colocamos a nossa mente e ele permeia e fica à disposição. Eu vou contar para vocês, tá? Pra vocês entenderem no final. Vamos acabar de ler aqui só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo. Trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Não vale 1 minuto do seu dia para ter uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido por uma dádiva de tudo. De novo, outra pergunta. Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido por uma dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim iniciaremos o dia de hoje, dando 10 minutos a esses pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser, que é a sua essência, o seu espírito, a sua alma. Repetindo, quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Então, se somos todos só na unicidade, na mente de Deus, então quando eu curo, eu estou curando o mundo. E o mundo da verdade é esse mundo que a gente está conectado com Deus, com a nossa essência, com o nosso próprio ser. Permite que a cura se dê através de ti neste dia mesmo. Enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes. Para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tão pouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com este pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar aos meus irmãos, pois quero ser curado com eles assim como são curados comigo. Repetindo, quando sou curado, não sou curado sozinho e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado como eles, assim como são curados comigo. Fim da leitura do livro de exercícios. Gratidão, universo. Eita poder! Que lição, hein? Que lição. E agora eu quero contar essa conversa que eu tive com o Tarley ontem para vocês. A gente estava sentado aqui ontem à noite, batendo um papo. E a gente estava vendo, né, a questão como os robôs, né, já tem robôs humanoides, inteligência artificial, a tecnologia. Tem até um filme que mostra, né, parece que isso é uma realidade que vai acontecer de fato. Tem uma empresa, né, que são duas empresas muito famosas, que é o próprio ChatGPT, que é o Figure One, que é o ChatGPT da Microsoft, né? Para quem não sabe, não tá a parte dessa questão de tecnologia. Gente, eles fizeram um robô, mas um robô que da inteligência artificial trocando uma ideia com ele, vocês verem coisa de louco, tá? É muito top. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês depois que eu vou contar a história. Depois que eu terminar de contar essa história aqui. E teve uma questão que eu tava falando com o Tarley, né? Eu falei, pô, como é que os caras chegam a esse pensamento, a esse nível de liberdade e tal, de pensar essas ideias? Eu falei, pô, eu estudando um curso em Milagres, ele acompanha também, né? Vê as aulas, ele gosta muito desse lado de desenvolvimento pessoal, espiritual, que ele é um cara muito conectado com isso. Ele falou, pô, né? Porque às vezes se a gente tivesse se treinar de mais cedo, nosso mindset, nosso time, a gente poderia realizar. Aí eu parei e pensei, pô, a gente pode realizar a qualquer momento, a gente não precisa ter começado lá no começo da nossa infância. Claro que se você começar lá atrás, óbvio, a resposta é óbvia, que você vai passar por um processo muito menor de dor, de sofrimento e vai ter um aprendizado 500 mil vezes mais rápido, mais acelerado. Que quem entra nesse flow
de conhecer a verdade, meu amigo, você não tem outro caminho a não ser crescer na sua vida, prosperar aí, porque as dádivas de Deus, a riqueza de Deus é ilimitada. Então você consegue se quiser. Só que a gente se coloca nessa, mais uma vez, algemado nessa prisão que eu tenho das minhas crenças. Que eu sou um merda, que eu sou um fudido, que eu sou limitado, que eu sou um pecador. E ele colocou o poder da mente dele limitado mais uma vez à caixa. O que é a caixa? É o corpo. Então a minha mente está limitada ao que o meu corpo pode fazer. Então eu acho que eu não tenho capacidade de ser bom em algo diferente. Até trouxe o exemplo de Leonardo da Vinci. Botânico, matemático, pintor, inventor. E ele era bom em tudo. Pô, e por que a minha mente não consegue desenvolver? Por que eu não consigo desenvolver uma técnica para que eu possa evoluir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha verdade? Então, quando eu tô dentro, meu amigo, quando eu entendo como essa máquina funciona, como esse jogo funciona, como tá conectado, ouvindo essa voz, o verbo de Deus para nossa vida, tudo transforma, tudo muda, né? Tudo muda. Então, assim, cada vez mais, né, a gente vê isso principalmente no avanço da tecnologia. Eu tava falando dos robôs, né, que a gente tava vindo desse papo, e falando que mesmo assim o robô, ele não tem essa sensibilidade, né, a tomada de decisão, o talento. É uma coisa que o robô talvez futuramente até acredito que na computação quântica isso possa acontecer. Mas em si, a essência do robô não tem espírito, né? Ele é o pensamento. Isso aí ele nunca vai conseguir substituir a mente humana. A mente humana não, né? A mente divina, a mente de Deus, porque a gente é um só com a mente de Deus. Então, ter esse entendimento, essa postura, é realmente, né, quebrar esse padrão, fugir desse padrão aí que eu acredito ser real, que é esse mundo que a gente vê com os nossos olhos físicos, que na verdade é um mundo de ilusão. Eu até queria colocar o vídeo para vocês verem, assim, só a título de curiosidade. Deixa eu ver se eu coloco aqui rapidão, só para mostrar para vocês como que tá essa pegada, né, dos robôs humanoides. Bom, olha que loucura isso aí, ó. Isso aí é o Figure One. Eu vou ver se ele tá legendado aqui para me colocar legendado para vocês. Eu pausei aqui, galera, que eu coloquei outro para vocês. Olha, se liga só, que esse aqui tá legendado, ó, para vocês poderem ver certinho. Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Olha que loucura, hein? Tá perguntando pro robô se pode comer alguma coisa. Deu uma maçã lá pra ele comer. Can you explain why you did what you just did while you pick up Peraí que eu vou voltar aqui a tela pra vocês poderem ver. Ah lá, e ele vai trocando uma ideia com o robô. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Aí a gente para e se pergunta, né? Como é que eles conseguem pensar nisso e criar isso, né? Great. So, e olha a habilidade dele. Olha como ele vai pegar agora. Não, é muito... Pra quem gosta de tecnologia, gente, isso é muito louco. Imagina daqui uns anos você ter... Isso aqui vai se tornar uma realidade dentro de poucos anos. Principalmente nos lugares fabris, né? Ó, ele vai guardar lá na lava-louça agora, ó. Olha só, hein? Of course. Olha o prato, vai colocar certinho. Hã? Diga aí, que top. Alright, so how do you think you did? Olha, essa explicação que ele dá no final. Ele perguntou como que o robô se saiu, ó. I think I did pretty well. Respondendo, acho que me sai muito bem. A maçã encontrou seu novo dono. O lixo se foi, a louça deveria onde está. O robô é organizado, tá vendo? E ele não cansa. Thanks, Figure One. Hã? Que maluco, né? Parece, tanto que parece com... com uma... a gente chama de humanoide, né? Tem um outro da Boston Dynamics, que ele anda, você vê ele andar assim, é coisa de louco. E a vantagem, né? No caso é o Figure One, é um robô hidráulico. E o Figure One é um robô hidráulico. E o da Boston Dynamics, ele é todo já
elétrico. Então ele é tudo à base de bateria e motor, então a tecnologia é outra, né? E vai evoluindo. Aí eu pergunto, né, pra voltar ao contexto, por que eu conto essa história pra vocês? Porque quando eu e ele tava discutindo, a gente tava justamente pensando, pô, como que se consegue pensar, levar o pensamento a esse nível e acreditar, né, nesse tipo de tecnologia? E essas grandes pessoas como o Steve Jobs, por exemplo. Aí o Tarly falou, pô, mas às vezes você pode ver que esses caras que tem na nossa atualidade, né, no nosso tempo moderno, os caras conseguem pensar em coisas totalmente fora da caixa, como os caras lá atrás pensaram, como Einstein, como Leonardo da Vinci, como o próprio Steve Jobs. Pô, o cara pensou num negócio que, olha a música, o MP3, o celular, é uma baita ferramenta e a gente não sabe o que pode esperar, porque uma mente conectada com si, com essa verdade, com essa essência, ela consegue ter habilidades que são inexplicáveis para talvez para o mundo físico, tá? Mas tem coisas que realmente não precisam ser explicadas porque elas são partes do nosso ser, da nossa essência. Entendidos, meus leões e minhas leoas? Eu espero não ter fugido tanto do contexto aqui no final, contando essa história do robô, mas eu só quis trazer para exemplificar, né, e mostrar a título de curiosidade para vocês, porque a gente pensa, né, nessas coisas, como a gente trabalha na área de tecnologia, a gente faz muito link para vocês com essas coisas que realmente a gente busca, né, desenvolver e pensar, e a gente é capaz de tudo. Basta que a gente acredite verdadeiramente que isso é de fato uma coisa para acontecer nas nossas vidas. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top demais! Gratidão por esse dia de hoje, gratidão por essa lição. E eu quero pedir sua ajuda aqui antes da gente finalizar. Gostou desse vídeo? Ó, pô, já senta o dedão no like, ajuda demais o nosso trabalho, essa mensagem poder chegar para outros corações. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário aí, conta para nós. O que você tem achado das lições, você tem praticado, você tem feito. E realmente se isso tem sido transformador na sua vida. Compartilhe com seus amigos aí, aquelas pessoas que você ama, gosta, fala, vamos lá, vamos estudar, vamos se desenvolver e vamos crescer. Fechou, meus leões e minhas leoas? Muito grato por vocês, por esse dia de hoje, e agradeço sempre a compreensão, e eu peço sempre a ajuda do Espírito Santo para que eu possa estar aqui com vocês com cada vez mais energia, cada vez mais aberto, que o meu coração possa estar cada vez mais sendo bênção, sendo luz para a vida de vocês, que nos acompanham aqui, que tá vendo esse conteúdo, porque eu sei, né, o tanto que eu quero evoluir, assim como eu também vibro essa mesma energia para você, meu leão e minha leoa. Tamo junto, até depois do fim. É nóis!